Olá, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã com mais um Minutos no Jardim. Hoje nós vamos falar sobre as emoções, o que é que o Senhor fala conosco para que a gente aprenda a lidar com elas, a gerenciar as nossas emoções. E o tema para hoje é: gerencie suas emoções e viva bem. Como assim, irmã Neuza? Nós vamos ver aqui nas cartas de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o verso 26, a palavra do Senhor diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amados, quantas vezes durante o dia, a semana, o mês, nós nos aborrecemos, nós nos chateamos, nós ficamos revoltados, indignados, frustrados e tantas outras coisas que mexem conosco, mexem com as nossas emoções, tiram o nosso sono, quer tirar a nossa paz, quer nos deixar intranquilos. Não conseguimos fazer o que precisamos fazer durante o dia. E aí nós fomos pesquisar aqui no material de uma doutora, ela é da Universidade Federal aqui da Paraíba, pertinho, e ela diz que a emoção é uma reação imediata a um estímulo emocional competente. Isto é, ela está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação desagradável ou vice-versa, ou uma sensação agradável. Ela diz ainda que é algo que te abala e mexe com você. E eu digo, mexe com a nossa estrutura. E aí eu pergunto, o que fazer diante de tantas situações que passamos? Emoções, como eu disse, que nos tiram, às vezes, a falta de paz por conta de situações adversas que fogem do nosso controle, porém jamais fugirá do controle e do comando do nosso Deus. E aí eu digo a você o seguinte: o que a palavra de Deus fala? Aqui em 1 João, o capítulo 4, o versículo 18, já ministramos isso ontem nos devocionais dos Minutos nos Jardins, diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 18: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, o medo é uma das emoções que mais tem nos atrapalhado nessa caminhada. O medo é algo que, se eu e você não gerenciarmos, ele vira um gigante. Ele é um gatinho, e se eu e você não gerenciarmos as nossas emoções, ele se torna um gigante. E o medo nos paralisa. O medo nos faz agir de forma impensada, nos faz ficar acuados, nos faz ficar angustiados, nos faz parar naquilo que o Senhor tem conosco. Aqui eu digo a você o seguinte: eu e você não podemos nos livrar das emoções que chegam, da raiva, das preocupações, de tantas outras situações. Porém, eu e você escolhemos o que vamos fazer. Se vamos ficar parados diante do medo ou se vamos
agir. E aí o que é que eu e você podemos fazer diante do medo? Quando ele chega, primeiro, deixar que o medo nos domine, que infelizmente muita gente está fazendo isso. Eu já fiz isso há muito tempo. Vocês conhecem a minha história. Aqui quem já nos acompanha conhece o meu testemunho. E a segunda opção, entregar a Deus o medo. Olha só o que é que fala a palavra de Deus aqui no Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Meu irmão, minha irmã, jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha só o que é que diz aqui ainda a palavra do Senhor no Salmo 34, o verso 4. Vamos ver o que é que ainda fala para mim e para você o Senhor nesta manhã. Louvado seja Deus. Queridos, aprendamos a gerenciar os medos que nos abatem, que nos querem destruir, porque as nossas emoções, elas sempre vão estar na nossa vida. Elas fazem parte da história da humanidade. O que eu e você precisamos, como diz a pastora Joyce Meyer em um dos seus livros, é aprender a administrar da melhor maneira as nossas emoções. E diz assim, 34 de Salmos, e o verso 4 diz o seguinte: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus medos. Tem outra versão que diz, livrou-me de todos os meus temores. E nós finalizamos essa devocional, essa palavra, dizendo a você o seguinte: existem pessoas, segundo a doutora Elisa, que só vão para os lugares piores da mente quando estão parados sem ter o que fazer. Vão para o passado, onde muitas vezes deixa eles tristes. Por quê? Porque foram coisas que passamos, sofrimentos, dores, perdas, lutos, frustrações, desemprego. E ela fala o seguinte, que eu e você, quando virem as situações adversas, o medo e tantas outras emoções que nos querem parar, principalmente o medo é o que mais nos atrapalha. Eu digo isso por mim. Ela diz o seguinte, eu também concordo porque eu já faço isso. Ainda ontem eu conversava com uma amiga sobre isso. Eu não assisto mais noticiários. Eu prefiro orar. O Senhor me contou uma vez uma coisa, que eu fui chamada para orar, para ajudar, para interceder, para estar junto, para aconselhar. E não para estar vendo noticiários que não vão fazer bem à minha alma, nem ao meu espírito. E as minhas emoções ficam de uma forma que eu não suporto. Então, para evitar esse sofrimento, que tanto já vivi lá atrás, 31 anos, depressiva, angustiada, crises de pânico, ansiedade descontrolada, me tornei compradora compulsiva, como vocês sabem. Eu prefiro entregar para Deus, como a gente leu aqui a palavra. Eu prefiro orar, eu prefiro buscar ao Senhor, entregar a Ele todas as situações que nos rodeiam, inclusive as nossas situações. E eu termino dizendo a vocês o seguinte, precisamos ir para lugares que nos agradam, como diz a doutora. E eu concordo. Eu prefiro fazer coisas que me deixam muito alegre. Leitura, vídeos que edificam a minha fé, leitura da palavra, leitura de livros muito bons, que vão trazer algo muito bom para mim. E esses conselhos eu deixo para você nessa manhã. E ainda deixo mais um versículo. O Salmo 56, o verso 3. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós ainda nesta manhã.
Quando eu tiver medo, hei de confiar em ti. Precisamos confiar em Deus, queridos. Precisamos entregar a Ele. Precisamos deixar tudo na cruz. Ele sabe cuidar muito bem de nós, melhor do que nós mesmos. E ele diz em Jeremias 29:11, que ele sabe os pensamentos que ele tem sobre mim e sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Amém? Então, tem duas ações que você pode fazer. A primeira, que eu não aconselho, porque eu não faço, é a gente, como eu disse aqui, deixar que o medo venha nos dominar. Isso já aconteceu demais na minha vida. E se eu não vigiar, se eu não buscar a Deus, ele volta, ele me domina. E o segundo que eu aconselho a você fazer é um hábito, é diário. Você vai dia a dia conquistando com Jesus, entregar a Deus todo o medo. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, em nome de Jesus.